Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para poder colocar aí a ferramenta Fibonacci Fan nos gráficos de vocês. Eu recebo muitos comentários de vocês pedindo para poder ensinar como que vocês usam, principalmente os indicadores de Fibonacci. Então eu resolvi trazer para vocês aqui uma série de vídeos, tá? Onde eu vou ensinar para vocês como que vocês usam aí os principais indicadores de Fibonacci. Para iniciar essa série, eu resolvi trazer o Fibonacci Fan, que é um indicador que pode ser utilizado tanto para análise de ações, de forex. Então, eu resolvi trazer aqui alguns vídeos mostrando para vocês como que vocês fazem para poder primeiro entender esses indicadores, para depois vocês começarem a utilizá-los aí nas análises de vocês, tá? Então vamos ver isso na prática? Bom, gente, então eu já estou aqui com o Profit Trader Clear aberto e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer, então, para poder utilizar aí a ferramenta Fibonacci Fan nos gráficos de vocês, tá? Normalmente, eu utilizo essa ferramenta para ações, tá? Eu não uso essa ferramenta no mini índice, no mini dólar, eu uso mais para analisar ações mesmo. E por que eu faço isso? Porque eu sinto que dá um resultado melhor com ativos de longo prazo. E na verdade eu não faço day trade com ações, tá? Somente com o mini dólar e o mini índice. E eu sinto que essa ferramenta ela funciona então melhor para o longo prazo do que para o curto prazo aí, que seria o day trade, falando de um curtíssimo prazo no caso, né? Seria o day trade. Mas eu prefiro utilizar então para ativos de longo prazo, que no caso, para mim, são as ações, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o gráfico de alguma ação aí, que vocês queiram começar a investir nessa ação e fazer aí as análises antes de vocês comprarem essas ações. E aqui eu peguei como exemplo essa ação aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fechar, vamos diminuir aqui o tamanho desse gráfico para a gente poder utilizar então a ferramenta Fibonacci Fan. Vou diminuir aqui mais um pouco. E aí, o que vocês podem fazer? Usar então períodos maiores. Igual aqui, por exemplo, a gente diminuiu aqui o gráfico para a gente conseguir visualizar aí os dias 9, 10, 11 e 14 de dezembro, tá? E aí vocês podem pegar a ferramenta, aí vocês pegam aqui o fundo, que seria o maior fundo que a gente consegue visualizar no momento aqui no gráfico, e puxaria até o maior topo do período aí que a gente quer considerar. Então, vou considerar esse topo aqui que é o maior, tá? Então, eu puxo aqui desse fundo até esse topo. E por que eu estou traçando desse jeito? Porque aqui a gente tem uma tendência mais de alta mesmo, né? A gente tem velas ou candles acima da média móvel aqui, tá? Então, a gente veio aí uma tendência de alta, que foi fazendo fundos cada vez mais altos, e aqui tentou reverter um pouco esse movimento. Então, considerei até esse maior topo aqui, tá? E o que acontece? Aí vocês podem usar essa ferramenta aqui de magnético
que aí vocês conseguem colocar justamente no lugar correto, tá? Ele fixa o indicador no lugar certo aí, no fundo e no topo, certinho. E aí, o que vocês podem entender então com essas linhas que aparecem no indicador? Essas linhas nada mais são do que resistências ou então suportes, tá? Percebam que se a gente ampliar aqui o gráfico um pouco, a gente consegue perceber então que ao cruzar aqui essa linha, a gente teve esse movimento aqui de queda. Então, na verdade, essa linha seria o que? Um suporte. Então, passou desse suporte aqui, a gente teve esse movimento aí de queda, tá? E aqui a gente poderia dizer a mesma coisa também, tá? Igual aqui, por exemplo, na verdade seria aqui. E aqui já aconteceu o contrário, na verdade. Aqui foi o que? Uma resistência. Passou aqui, tentou subir, continuar subindo, tá? E aí realmente teve essa subida, né, que seria daqui até aqui. Mas não passou essa linha aqui, que seria o que? A próxima resistência. Então, se não passou a próxima resistência, aí a gente teve justamente esse movimento aí de descida aqui. E aqui a gente tentou subir de novo e ultrapassar o que? Essa linha que seria mais uma resistência. Mas aí o que? Não ultrapassou. E aí a gente começa então a reverter o comportamento então do mercado, tá? Ele começou então a ficar de lado para depois ter um movimento de queda mais acentuado, justamente no cruzamento aí das médias, tá? Costuma acontecer muito isso, no cruzamento das médias, tanto para baixo quanto para cima. Então, normalmente quando cruza para baixo, a gente tem um movimento de queda mais acentuada, porque outros traders já visualizaram isso também. Para cima a mesma coisa, quando cruza para cima também, a gente costuma ter um movimento de subida mais intenso, tá? Então as linhas do indicador Fibonacci Fan nada mais são do que suportes e resistências. E aí o que vocês podem pensar então? Que se a gente tiver aqui uma correção, uma possível correção, tá? Dessa descida, e se a gente chegar até aqui de novo, que seria uma resistência, que tá o quê? Para cima, eu falo que é resistência, tá? Para cima das velas dos candles aí, eu chamo de resistência. Para baixo a gente já chama de suporte. Então, se a gente tentar se o gráfico tentar corrigir aqui esse movimento, bater aqui, e se tiver uma vela que fechar acima dessa linha, a tendência de continuar subindo é muito forte, porque fechou justamente acima dessa linha de resistência que veio do indicador Fibonacci Fan, tá? Ao passo que se a gente tiver um fechamento aí, não só um fechamento de 2, 3 velas abaixo dessa linha aqui de resistência do Fibonacci Fan, possivelmente a gente não vai continuar com essa tendência de alta. Aí vai acontecer uma possível reversão de novo, para depois talvez continuar subindo. Então, na verdade, são linhas mesmo
de suporte e resistência. E é bom vocês deixarem no gráfico aí de vocês um indicador. Funciona muito bem com ações no longo prazo, porque vocês podem puxar, considerar esse movimento aqui todo do gráfico e deixar essas linhas aí. Essas linhas podem servir realmente para vocês como suporte e resistência para um período maior, porque a ação, o gráfico da ação, não oscila tanto como os gráficos do índice e do dólar. Então, até essas velas, esses candles chegarem aqui nessa resistência, vai demorar mais do que se fosse lá no gráfico do índice ou do dólar, tá? Então, por isso que vocês podem deixar aí marcado por um período maior esse indicador no gráfico de vocês, justamente porque o movimento, a oscilação é menor, tá? E até chegar aqui pode ser que demore um pouco. Então, o indicador Fibonacci é muito usado sim para análise de ações, principalmente, que é o que eu estou justamente comentando aqui com vocês, e é muito utilizado também no Forex, tá? Para quem opera pares de moedas aí. Bom, gente, essa foi uma explicação então mais básica para vocês entenderem um pouco melhor como funciona uma das ferramentas de Fibonacci que a gente tem aqui dentro da plataforma. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa o like de vocês, deixe sugestões nos comentários, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês e até o próximo vídeo.